Você está no Fide Veritas. Eu sou o Pedro. Bem-vindo ao Fide Veritas. Hoje vamos falar sobre um evento que abalou o mundo, um desastre natural de proporções assustadoras, e a resposta corajosa da Igreja de Cristo em meio à calamidade. Você já parou para pensar como nossa fé se manifesta quando o chão treme, quando a natureza mostra sua força de forma tão devastadora? É nesses momentos que o verdadeiro caráter da nossa fé é testado e revelado. As notícias que chegam da fronteira entre o Nepal e o Tibete são de partir o coração. Uma avalanche colossal, descrita por muitos como apocalíptica, varreu vilarejos, montanhas e vidas. Mais de 150 pessoas já foram confirmadas como mortas. Centenas estão desaparecidas, incluindo turistas de diversas nacionalidades. Famílias desfeitas, comunidades dizimadas, e um cenário de destruição que desafia a compreensão humana. A dor, o medo e a incerteza pairam sobre aquela região, trazendo à tona a fragilidade da nossa existência diante da grandeza da criação. Mas em meio a essa tragédia, surge um farol de esperança. Cristãos ao redor do mundo estão se mobilizando. Organizações de ajuda humanitária cristãs, igrejas locais e missionários estão respondendo ao chamado, levando de auxílio, consolo e a mensagem de Cristo aos que perderam tudo. Não é apenas sobre enviar recursos, é sobre ir pessoalmente, sujar as mãos, abraçar os que choram e ser a própria presença de Jesus para os que sofrem. Essa resposta imediata não é um ato isolado de bondade. Ela é um reflexo profundo da nossa fé. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre a importância de amar o próximo como a nós mesmos. Em Marcos 12, Jesus nos diz que este é o segundo maior mandamento. E como amamos? Não apenas com palavras bonitas, mas com ações concretas, especialmente nos momentos de maior necessidade. O apóstolo Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Não são as obras que nos salvam, mas as obras já são a evidência viva de uma fé salvadora. Pense na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Um homem espancado e deixado à beira da morte. Muitos passaram e ignoraram sua dor. Mas um samaritano, alguém que culturalmente não era esperado para ajudar, parou, curou suas feridas, o levou para um lugar seguro e pagou por sua recuperação. Jesus nos pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? A resposta é óbvia: aquele que teve misericórdia. A avalanche no Nepal é um lembrete contundente de que há muitos homens espancados em nosso mundo, e a Igreja de Cristo é chamada a ser o bom samaritano para eles. Mas por que Deus permite tamanha destruição? Essa é uma pergunta que assombra a humanidade desde sempre. A Bíblia não nos dá respostas fáceis, mas nos oferece uma perspectiva eterna. Sabemos que vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado e suas consequências, que incluem a desordem na própria criação. Romanos 8:22 nos diz que a criação geme e sofre dores de parto, desastres naturais, doenças e todas as formas de sofrimento. São um lembrete doloroso de que este mundo não é o nosso lar final. Eles nos apontam para a necessidade de um Redentor e para a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. E é exatamente nesse contexto de sofrimento que a Igreja se torna mais relevante. Não para explicar o inexplicável, mas para ser a mão estendida de Deus, o abraço de Cristo, a voz de consolo. É a nossa oportunidade de manifestar a luz de Cristo em meio às trevas. Em Mateus 25, Jesus nos diz que quando alimentamos o faminto, vestimos o nu, visitamos o enfermo e o preso. Estamos fazendo isso a Ele próprio. O serviço aos menores de seus irmãos é, em última análise, serviço a Cristo.
Essa avalanche no Nepal nos chama à ação, nos convoca à oração pelos que perderam entes queridos, pelos feridos, pelos que perderam tudo. Nos convoca para apoiar as organizações cristãs que estão no campo de batalha, enfrentando condições adversas para levar ajuda. Mas também nos convoca a refletir sobre a nossa própria fé. Como estamos vivendo o amor ao próximo em nosso dia a dia? Estamos prontos para ser a mão de Cristo quando a tragédia bater à porta, seja ela global ou na vida do nosso vizinho. A Igreja de Cristo é chamada para ser uma força de esperança e transformação. Não importa a denominação, o que nos une é o amor por Jesus e o desejo de servir ao nosso próximo. Ver cristãos de diferentes origens se unindo para ajudar no Nepal é um testemunho poderoso da unidade que temos em Cristo. Que essa tragédia nos desperte para a urgência da missão, para a profundidade da compaixão e para a certeza da nossa esperança em Jesus, que virá para enxugar toda lágrima. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Fidei Veritas, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.